Boa noite a todos. Estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece, com o Mestre Jesus, com o Pai Tomé, com toda a nossa falange, como se estivéssemos lá em nossa casa, na Rua Progresso, né, 1190. Fazemos sempre a leitura do livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, Palavras de Vida Eterna. Lição número 102, nas contas. De que maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus? Paulo, Epístola aos Romanos, capítulo 14, versículo 12. Benfeitores garantem, instrutores educam, pastores guiam, amigos amparam, companheiros alentam, adversários avisam, relações ajudam, preces iluminam, lições preparam, dificuldades adestram, provas definem, dores corrigem, lutas renovam, problemas propõem, soluções indicam, atitudes revelam, lágrimas purificam, experiências marcam. Entretanto, segundo a palavra do apóstolo Paulo, todas as criaturas e todas as situações, todas as circunstâncias e todas as coisas foram dispostas nas contas da lei, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. As contas. Lição número 102. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Paulo, Carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 12. O que eu trouxe hoje, uma reflexão sobre o Evangelho, né? Que Jesus tem, a proposta que ele nos faz, são as palavras de vida eterna, palavras de Cristo, que seguem nesse ciclo milenar, né? Ciclo secular, sempre retornando, nos convidando a novos planos de entendimento, novos processos de produção, transformação, nos enriquecendo para que podemos enriquecer a vida de cor, de perfume, de beleza, de frutos, de alimentos. Essas palavras de Jesus, por isso, seu alcance, porque essas palavras refletem no coração, nós conseguimos entender melhor, sentir melhor o que ia no coração do Mestre Jesus. Quando referia a cada uma daquelas palavras. E é aí que a nossa conexão com essas palavras vão se fazendo mais profundo. E é aí que, de fato, vamos acolhendo como sementes que devem ser no solo. Quando criamos essa intimidade, esse diálogo efetivo com as palavras de Jesus, para que nós foram registradas no Evangelho, é aí que percebemos que nós podemos e devemos conversar com Cristo, tantas quantas vezes quiserem necessário, ou quanto quiser. Essa passagem, em um livro, Contos desta e Outras Vidas, na vinha do Senhor, de Humberto de Campos, né, que fala sobre o irmão Chico, ele relata a passagem de Simão Pedro, já depois da partida de Jesus, né, da crucificação. Simão Pedro, na casa do caminho, preparando os trabalhos para longos anos, né, de trabalho, ele teria diante, para realmente transformar-se à luz do Evangelho, ele fazia uma prece ao Mestre Jesus, rogando para que pudesse sustentar, para que inspirasse, né, que enviasse o trabalho, queria colocar em prática aquilo que havia aprendido com Jesus, né, com ele. Ele garante, e sopra, enviar o trabalho, ele aguardava, o trabalho haveria de chegar. No dia seguinte dessa oração, está ali na casa do caminho, ouve uma gritaria, lá fora, quando vai ver, entra um indivíduo que era um assaltante, um ladrão.
fugia da população que tentava linchá-lo. Simão Pedro, ao invés de acolhê-lo ali, dar algum amparo à multidão para visitá-lo, né, conversar com ele ali no momento. Ao contrário, ele adota a mesma postura, escorraça, né, tira ele daquela casa ali. E mais tarde, outro processo também similar a uma mulher conhecida da cidade por sua vida de equívocos e tudo mais, ele pede auxílio, pede socorro, e ele então afasta, considera é, ela, né, de uma vida que não poderia estar ali naquele lugar. Então, daquele recinto consagrado ao mestre e ao evangelho, né? Mais adiante, novamente, o indivíduo bate a porta, ele ouve um som, quando ele abre, sai ali um indivíduo embriagado, mais uma vez, ele expulsa aquele irmão na noite, ele retorna às pressas, rodando ao mestre, pedindo explicações, e porque não havia enviado o trabalho, tanto ele esperava. Então, Jesus novamente aparece, né? E o explica que, em verdade, ele havia aparecido por 3 vezes. Ele havia recusado essa visita, ou essa oportunidade do trabalho. Então, Simão Pedro cai em lágrimas e pranto, como muitas vezes ocorreu, rogando auxílio, né? E o mestre pudesse sustentá-lo ali, na sua pequenez, ampará-lo, né? Na sua pobreza de recursos. E sinal, então, que Jesus disse para ele: Pedro, Pedro, quando quiseres conversar comigo, quando quiseres a minha orientação, lembra que o Evangelho tem a minha palavra. Então, é essa o sentido, essa abrangência no olharmos, no aproximarmos, ao interagirmos com o Evangelho do Cristo. Perceber que aqueles textos não são letras mortas, né? Que eles não são um registro histórico. Na verdade, ali, a semente de vida e de inovação, assim se configura cada lição de Jesus, cada palavra do Mestre, ela está repleta de um tremendo potencial que nos cabe aproveitar. Mas, para isso, é preciso preparar o nosso coração, o nosso solo, né? A nossa alma, a nossa postura da humildade, do conhecimento íntimo, removendo essas pedras e os espinhos para torná-lo fértil, humilde, portanto, tornando fértil. Receber essa semente da vida. Também trago aqui um trechinho aqui do Evangelho, capítulo 19 de Kardec. Ele estuda essa passagem da figueira que secou e vai dizer que nós somos convidados a serem essas árvores que produzem os frutos para alimentar nossos irmãos, a humanidade, para alimentar aqueles que estão em processo evolutivo. Ele cita os médiuns ofensivos, né? Mas todos nós podemos ser médiuns das forças superiores da vida, a partir dessa produção. E é nesse momento que seremos visitados na pessoa do próximo, dos aflitos, dos desamparados, dos desorientados. Seremos visitados pelo Mestre, como na passagem da figueira que secou, do Evangelho. Seremos visitados em busca de frutos, de alimentos, de força para a caminhada. De sombra pode representar o consolo para prosseguir os indivíduos desconsolados no seu caminho, para refazerem e voltarem à luta com os esforços. E é preciso que não sejamos nós mais árvores frondosas na seara do Evangelho, sem frutos. O Evangelho do Mestre, além de consolador, nos traz esses desafios, né? Nos impulsionando aí nessa caminhada. Então, é isso que eu quis trazer, né, para cada um de nós hoje, para que a gente possa ser esse fruto, né? Esse fruto que traga, né? Essa renovação, dessa boa nova, e todo aquele projeto, né, que Deus tem para nós, né, do Cristo, trazer tudo isso que nos reflete, né, essa nossa caminhada, essa mudança, essa nossa renovação, e a gente possa, né, estar aí atentos a tudo isso, né, e que isso nos fortaleça a cada dia mais, sabendo que a gente é complicado, né, a gente passar por tudo e ainda ter fé e acreditar e buscar, né, que a gente possa pedir isso aí.
Então, finalizei, né, meus comentários, e eu convido a todos, nesse momento, a fechar os olhos, a imaginar, né, nosso Mestre Jesus, nosso divino amigo, a nossos benfeitores, né, toda a falange do Livro do Bem, a todos os nossos, né, guias espirituais, que possam estar trazendo a cada um de nós nesse momento, trazendo essa benfeitoria de amor, né, pedindo a humildade, esse discernimento no caminho do bem, pedindo também pela saúde de todos, da nossa família, pedindo também para as crianças do Novo Céu, a todas as crianças, aos nossos idosos, aqueles também que estão presos, né, que vivem nas penitenciárias, para que eles reconstruam seu caminho, né, lá desse mundo, desses vícios, crimes, também aqueles que estão também internados, aqueles que estão talvez em casa com as doenças também em fases terminais, né, que Deus possa lhe estar abençoando, trazendo, dando alívio, né, consolando aquelas famílias ali por tudo que vem acontecendo. E pedindo também ao nosso Mestre Jesus que abençoe ao nosso livro para o bem, né, que traga a cada um de nós esse amor, né, esse consolo, e faça de nós, né, os instrumentos que é necessário para o nosso convívio aqui no plano terrestre, né. E vamos pedir também para que ele fluidifique a nossa água, que dê né, ali todo o alimento necessário para que a gente se fortifique hoje e sempre. Então vamos fazer a oração do Pai Nosso, pedindo a Ele que nos ensine e nos abençoe. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós do vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas os livros de todo mal. Que assim seja.